Olá, eu sou Marivânia Pita e comento livros. Hoje eu vou comentar o livro Como se livrar de um mau casamento, do escritor Carlos Catito. Como se livrar de um mau casamento é um livro divertido. O escritor Carlos Catito usou de uma linguagem simples para falar de um assunto tão importante que é o relacionamento conjugal. Ele organizou o conteúdo deste livro em 7 capítulos. Para cada capítulo, ele usou de título instigante, como por exemplo o primeiro capítulo que diz: Divórcio, um bom começo. O divórcio será um bom começo realmente para se livrar de um casamento? O autor ele fala que é necessário existir vários tipos de divórcios antes do divórcio conjugal de fato. Ele diz que o primeiro divórcio que deve acontecer é o divórcio emocional em relação aos pais. Cada pessoa deve ter sua autonomia emocional. O autor ele fala também sobre as passagens que uma família vivencia, como por exemplo a chegada de alguém, que é o bebê, ou a saída de alguém, que pode acontecer por morte ou por um casamento de um filho adulto. Cada fase do relacionamento conjugal é muito importante e é necessário que haja comunicação entre o casal, não só depois que os filhos crescem, mas desde quando eles estão se preparando para o casamento. Eliminando seu cônjuge é o título do segundo capítulo deste livro. O autor explica que deve ser eliminado aquele cônjuge idealizado. Geralmente, pessoas com a sua construção da autoestima prejudicada idealiza no seu companheiro ou na sua companheira tudo aquilo que ela necessita. Vê no outro como um tudo para ela ser feliz. Essa ruptura acontece após alguns dias de relacionamento a dois. E quando isso acontece, pode haver crise. Nesse livro, o autor fala que o casamento é um organismo e não uma instituição, como muitas pessoas pensam. E como sendo um organismo, deve ser vivido como tal. O autor, ele mostra para nós que é necessário viver bem, que é necessário ter diálogo e que é necessário procurar ajuda caso a pessoa tenha um casamento conflituoso. No final de cada capítulo deste livro, o autor apresenta alguns exercícios que devem ser realizados a dois, marido e esposa. O autor Carlos Catito encerra seu livro dizendo o seguinte: não jogue toda a responsabilidade sobre o seu cônjuge ou sobre os seus filhos. Dê um primeiro passo, um pequeno passo. Faça algo objetivo por seu casamento e por sua família. Não busque os atalhos fáceis oferecidos pela sociedade do descartável. Invista naquilo que realmente tem valor para toda a vida e pela eternidade, sua relação conjugal. Detalhes sobre este livro você vai encontrar no comentário que eu fiz lá no meu canal podcast Experiências Marivânia. Também você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o escritor Carlos Catito. Ele nos concedeu uma entrevista que está maravilhosa. Você vai ouvir lá no podcast Experiências Marivânia. Até lá! Tchau, tchau!